Olá, sou Caroline Barbosa e estarei apresentando as notícias junto com a análise da bibliografia da disciplina de Teoria das Relações Internacionais 1. O texto que eu escolhi foi Política do Poder, de Martin White. Então, para relembrar, nos capítulos 1 e 9, White trabalha sobre potências e anarquia internacional. Para o autor, a política internacional são as potências e soberanias particulares que tenham regularidade e alto grau de interação entre eles. E por potência, entende-se que são países, unidades autônomas da sociedade internacional. Esse grau de interação é dado por um sistema de relações que pode ser relações políticas e econômicas, podem ser diplomáticas e comerciais. Também é citado que podem ser por relações de paz ou de guerra. Agora, falando sobre uma potência, né, o poder que faz um Estado ser uma potência. Porque ele é composto de muitos elementos, como o tamanho da população, a posição estratégica, a extensão geográfica, recursos econômicos, produção industrial, eficiência administrativa e financeira, o aprimoramento educacional e tecnológico e, acima de tudo, a coesão moral. O autor, ele expressa que no final é o poder concreto que resolve as grandes questões internacionais. Quanto ao capítulo sobre anarquia internacional, o autor traz uma análise sobre as guerras e como a história do mundo é composta por vários conflitos com o passar do tempo. E até a criação da Liga das Nações, o direito internacional ele não tinha alternativa a não ser aceitar a guerra como um relacionamento legítimo entre os Estados. Com a Liga e, posteriormente, com a ONU, foi restringido rigidamente as condições sobre as quais a guerra poderia ser considerada um recurso legal, mas ela não foi declarada legal. Então, o cenário internacional ele pode ser corretamente definido como uma anarquia, onde há uma multiplicidade de potências sem governo, porque o White coloca que a causa dos conflitos é a ausência de um governo internacional. Em outras palavras, é a anarquia dos Estados soberanos. Daí, com isso, trago as notícias atuais para correlacionar e apontar as análises que podem ser feitas através do texto. E todos os links das matérias utilizadas estão na descrição. A primeira notícia é sobre os passaportes mais valorizados, ou como a própria matéria diz, poderosos. Os mais poderosos do mundo, Não sei se recordam, mas no início eu falei sobre os sistemas de relações entre potências e estados, que elas se dão através dos viés econômico, político, diplomático, etc. E o visto de trânsito é um dos meios de exemplificar essas relações. E usando como exemplo da matéria, os nacionais de Singapura e Japão, eles têm a possibilidade de visitar 192 países sem visto prévio. Todo mundo queria isso. E em contrapartida, a gente tem um exemplo, o exemplo do passaporte do Afeganistão, que só é aceito sem visto prévio em 26 países. Então, já o segundo tema e as matérias que eu vou relacionar agora é em questão das migrações haitianas, que, resumindo breve, o Haiti ele sofreu uma catástrofe natural anos atrás, que ele vinha se recuperando. Mas nesse ano ele sofreu outra que abalou mais gravemente. Então, houve essa questão de saída dos haitianos de seu país e migrando para os Estados Unidos. A gente pode ver por uma das notícias ali que milhares de imigrantes eles tentaram cruzar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Só que ao chegarem nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm toda uma política de não deixar entrar migrantes e os Estados Unidos começou a deportar esses haitianos. Então, nessa matéria diz que cerca de 12 mil deveriam ser evacuados, retirados do país nessa época. E teve todo uma questão por trás disso. E relacionando com o texto, no texto,
a gente pode relacionar com a questão que ele fala sobre o nacionalismo, quer dizer. Que em seu significado mais antigo, uma nação significa um povo que supostamente possui ascendência comum e está organizado sobre o mesmo governo. O migrante, desde sempre, ele é visto como algo ruim, muitas das vezes na visão de cidadãos do estado de destino, né? Ele é visto como ele tem sempre o medo do desconhecido. E a deportação que vem ocorrendo com os haitianos tem muito a ver com a questão de ou medo ou com uma questão que ele fala no texto, que é preservar uma nação. E a gente percebe que as ações dos Estados Unidos sempre é isso. Ele quer preservar ao máximo e lida com questões de migrações muito pesadas. A gente pode citar o exemplo das migrações latinas, e eu consigo perceber muito o que o White ele expressa no texto, um trechinho que ele fala que o estudante da política do poder ele não será iludido por reivindicações nacionalistas e lembrará que na maior parte dos casos a liberdade ou os direitos de uma nação ou de uma nacionalidade somente puderam ser comprados mediante a expressão de outra nação ou nacionalidade. Daí eu venho por último com as questões dos conflitos. Eu vou estar falando mais sobre Taiwan e China, e essas notícias ela busca exemplificar a anarquia internacional, e elas falam sobre Taiwan e China, como prevém uma invasão da China sobre outro estado, né? E relacionando com o texto, a premissa de invadir o outro país, ele se dá muito por ver ele como ameaça ou dar ele como um traidor, assim. Já que, de acordo com uma das matérias, as relações entre os dois estados, ele tem seu conflito desde o aproximamento de Taiwan com os Estados Unidos. E eu percebo que a gente pode aplicar essa questão também em exemplificar as definições de potência e a influência de poder trazida no texto. Porque a gente sabe que China e Estados Unidos são grandes potências e elas estão em conflitos, e eu consigo ver claramente outro trecho que ele fala que só a ausência de uma autoridade pode ensejar a disputa pelo poder em uma última instância, que seria o caso dos conflitos com o conflito de Taiwan e a China. E os links das matérias dos jornais estão na descrição, cada uma citada aqui. E essa foi a minha apresentação. Obrigada.